Getúlio Vargas, um tiro no imperialismo. Getúlio Vargas, o único estadista brasileiro, esteve 19 anos no poder máximo no Brasil, como ditador ou presidente. Primeiro entre 1930 e 1945, quando chega ao poder via Revolução de 30, armas à frente, e dele sai 1945 sob golpe militar, acossado por soldados. Depois, em 1950, volta, eleito presidente, mais uma vez deixando o poder sob ameaça militar, ele e a família acossados no Palácio do Catete. Suicidou-se em 24 de agosto de 1954, às 8h20 da manhã, aos 72 anos. Vargas nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882, filho de um estancieiro. Estudou em Ouro Preto, Minas Gerais, e depois na Faculdade de Direito de Porto Alegre, onde foi líder estudantil e redator do jornal Debate, mais tarde elegendo-se deputado estadual, depois federal, tendo ainda sido ministro da Fazenda e presidente do estado do Rio Grande do Sul, de 1928 a 1930. Em 1930, liderou uma revolução vitoriosa, junto em especial com a liderança de Minas Gerais, chegando com tropas gaúchas ao Rio de Janeiro, a capital da época. Daí em diante, tornou-se, com suas ações, o centro da política brasileira. Em sua famosa Carta-Testamento, Vargas assinalou que, depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. E acrescentou: não querem que o povo seja independente. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Getúlio Vargas: traidor, ditador, nacionalista ou estadista? Getúlio Vargas realmente é uma figura complexa demais e não dá para discutir a sua participação na história do Brasil sem que a gente o localize num determinado momento quando ele se torna o centro das decisões políticas no Brasil. E isso acontece justamente pós a eleição de 1930, quando se dá o golpe que ficou configurado como a Revolução de 30, né, liderada por ele, em que na realidade o que houve ali foi um rearranjo das oligarquias, um rearranjo de força das oligarquias, em que a oligarquia paulista ela perde considerável espaço político, não econômico, mas considerável espaço político, e ascende ao poder também uma oligarquia rural gaúcha, mas vem com ele também um projeto de industrialização e traz com ele uma pequena burguesia, como a literatura costuma designar, ou a camada média urbana, em especial os tenentes, né, do movimento tenentista, e que vão desenvolver um projeto, vão aplicar um projeto de mudança estrutural do país. Isso aí a gente não pode desconsiderar, que mesmo tendo sido um rearranjo de forças dentro das oligarquias, esse rearranjo significou uma transformação estrutural da sociedade. Ela gradativamente passa a ser de uma sociedade agrária. São lançados os primeiros passos para ela se transformar numa sociedade urbana e industrial. Getúlio Vargas é a figura de um estadista brasileiro, notório estadista, agora que recebe às vezes ataque pela direita e às vezes pela esquerda, e pela esquerda mais consequente. Mas acontece que ele emerge na realidade brasileira através de um golpe de Estado em 30,
motivado pela perda na campanha para o candidato Júlio Prestes, que era o candidato de Washington Luiz de São Paulo, quando feria o acordo chamado da política café com leite, onde o café, representando São Paulo, quis fazer em sequência a Washington Luiz o presidente da República. Articula-se Getúlio com Minas, Rio Grande do Sul e Minas, absorvendo a força também de uma grande parcela, a parcela maior do tenentismo, com exceção do maior líder deles, que era Luiz Carlos Prestes, e é desencadeado o movimento militar vindo do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, não é? E Getúlio Vargas, como líder civil, assume o governo, preliminarmente um governo não muito autoritário, mas a partir de 1937 estabelece o Estado Novo. Quem não aguenta o trote, não monte no burro. Um homem firme, de posições firmes. Getúlio Vargas, na verdade, com o seu suicídio, e eu acredito que foi suicídio, as versões da Virginia Lane não convencem, infelizmente, não convenceram ninguém, ele deu um tiro no imperialismo. Quer dizer, ele foi deposto pelo imperialismo, uma deu-lhe um tiro que permitiu impedir mudanças no Brasil durante algum tempo. Tancredo Neves fala em 1964, mas eu diria que, de certa maneira, aquele tiro chega a nossos dias. Vejam, e a pergunta é, por que essa grande mídia não divulga Getúlio? E por que, numa data importante, talvez o único estadista brasileiro, 24 de agosto, a grande mídia não comemora Getúlio? E a pergunta é, nós levantamos aqui algumas questões. Por que Getúlio Vargas morre pressionado por corporações transnacionais, chocando-se com os interesses delas, essas big mídias, culpando-as pelas desgraças nacionais em sua famosa Carta de Testamento? Vários países, várias personalidades se envolveram a favor de Olga, a favor do Luiz Carlos Prestes, e para ele nada disso foi suficiente. Ele sabia que ela ia ser assassinada, ele é coautor do assassinato dela, ele deu ordem que o navio nem fosse parado, não parasse nem para abastecer, para que ela não tivesse a oportunidade de ser resgatada por ninguém. Mãe do rico, pai dos pobres, e então ele criou uma série de questões da CLT, criou uma série de coisas boas para os pobres, mas fez acordos com o capital estrangeiro. A gente está sempre esperando esse pai, como Vargas, de repente, se foi criado nos anos 30 e volta nos anos 50 também. Getúlio Vargas, estancieiro de formação positivista, esteve à frente do golpe de 1930, embora estancieiro, consolidador da industrialização no Brasil, a ferro e fogo, às vezes contra a esquerda, às vezes contra a direita, sempre se mantendo no poder, às vezes negociando com o imperialismo norte-americano, como entrou na guerra, e às vezes namorando com o nazifascismo. Um líder, né, que fez parte da nossa história e que deixou uma dúvida muito grande, que não só para mim, como acho que para muita gente, que é quanto à morte dele. Se foi assassinato ou suicídio. Essa pergunta ficou no ar até hoje. E realmente o Vargas é uma figura fascinante e rara na história do Brasil, única na história do Brasil. Porque ele vem de São Borja, uma região de luta, de guerra. Era um homem que atirava, as filhas dele atiravam, a família dele atirava. Vargas foi atacado pelos integralistas no Palácio do Catete, estava armado, reagiu a tiros, ele e a filha. Alzira Vargas, não? Alzira Vargas, e quase foi morto ali pelos integralistas Vargas. Acredito que houve não necessariamente um golpe, mas a Revolução de 30 realmente acabou sendo uma revolução. Vargas é uma figura fascinante, eu diria digno de uma série de filmes. A Carta Testamento do Getúlio,
que ele deixa quando suicida, né, é, sem sombra de dúvidas, um importante documento histórico. É um importante documento histórico porque retrata muito bem as disputas que existiam naquela época, na década de 50. Uma luta feroz contra o imperialismo norte-americano, principalmente, mas também uma disputa muito grande em relação à política interna, em que algumas forças políticas vinculadas aos interesses do mercado internacional, aos interesses norte-americanos, se degladiavam aqui com as forças que pretendiam o desenvolvimento do capitalismo nacional, um capitalismo que fosse relativamente independente e que estabelecesse relações mais de igualdade nas trocas internacionais com o imperialismo, tanto norte-americano quanto europeu também, mas principalmente o norte-americano. O que acontece? Essas forças, ao se degladiarem, né, elas demonstram claramente a impossibilidade de você desenvolver uma burguesia desvinculada dos interesses norte-americanos. Então, o próprio Getúlio se vê traído pela proposta que ele fazia. Mas é bom que se ressalve que o Getúlio não era um camarada de esquerda, nunca foi um presidente de esquerda, muito pelo contrário, né? Era o que nós diríamos hoje que era um político de direita, entretanto com uma diferença: era nacionalista, né? Essa é a grande diferença dessas forças políticas que estavam se degladiando, tá? Era uma direita nacionalista, uma direita que buscava desenvolver o capitalismo no Brasil contra uma direita entreguista. Essa carta ainda tem validade, os pontos que ela levantou ainda têm validade? De certa forma, sim, né? De certa forma, ela tem uma validade porque é um marco para a luta dos interesses nacionais contra o entreguismo aos interesses internacionais. Tá? Por outro lado, não, porque ela é datada. Essas condições que ele relata nessa carta, elas não são condições que podemos reproduzi-las hoje, porque a história não se repete. Tá? Então, como referência, sim, alguns pontos são relevantes nessa carta, principalmente no que tange à questão da defesa dos interesses nacionais. No que tange à questão de uma possibilidade de retomada a partir dessa carta, de toda essa conjuntura de defesa, nesses parâmetros que estão estabelecidos na carta, isso é impossível, porque não só a sociedade brasileira mudou, a política brasileira mudou, mas também o capitalismo mudou, tanto internamente no Brasil, quanto externamente. O próprio imperialismo que o Getúlio denuncia na carta, ele não se manifesta mais da forma como se manifestava na década de 50. Então, eu entendo que a carta é um excelente documento histórico e que deve ser preservado. Qual o conselho de Getúlio Vargas pouco antes de suicidar-se? Num dos documentos que deixou. Ele dizia o seguinte ao povo: não tendes armas nem tesouros, nem contais com influências ocultas que movem os grandes interesses. Para vencer os obstáculos e reduzir as resistências, é preciso unir-vos e organizar-vos. União e organização devem ter o vosso lema.
A carta testamento de Vargas, que ele soltou ao morrer, suicidando-se em 1954, 24 de agosto, ainda tem sentido nos dias de hoje? Nossa resposta é sim, porque o foco dela continua na ordem do dia do Brasil de hoje, o imperialismo, em especial o americano. Vejamos, dizia Vargas em sua carta testamento: a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Quis criar a liberdade nacional na potencialização de nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Tentamos defender seu preço. Houve uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Então vemos que havia ali um imperialismo. Agora observemos algo nos dias de hoje. O que houve de diferente? Em 54, eles simplesmente invadiam, botavam fuzileiros, etc. O Brasil mesmo teve, acho que em 44, fuzileiros armados com aviões desembarcando no nordeste do país, que só não atuaram violentamente porque Vargas cedeu e concedeu bases americanas naquela região. Então até aqui estiveram, sem contar invasões outras. O que nós verificamos? A Ellen Wood, no seu Império do Capital, que eu já citei várias vezes aqui, muito bem situa essa questão. O que coloca a Ellen Wood no seu Império do Capital? Uma mudança da forma de ação do capitalismo. Diz ela, tanto quanto naquela época, acho que há um erro de compreensão na natureza do imperialismo norte-americano, na prática da especificidade do império capitalista, cuja principal característica é operar o máximo possível por meio de imperativos econômicos, e não pelo domínio colonial direto. Os trabalhadores dependem do mercado e são obrigados a entrar nele para vender sua força de trabalho. O modo de capitalista do imperialismo econômico é o primeiro imperialismo da história que não depende da captura deste ou daquele território ou da dominação de determinado povo. Ele supervisiona todo o sistema global de estados para assegurar que o capital imperial possa navegar com segurança por esse sistema. Vejam também Chomsky. E ele diz: olhem o Brasil, potencialmente um país extremamente rico, tremendos recursos naturais, só que teve a maldição de ser parte do sistema ocidental de subordinação. E ele vai mais longe, Chomsky, ele explica. No terceiro mundo, sabe-se muito bem qual é a posição americana: impedir a ascensão de regimes nacionalistas que atendam às pressões das massas da população por uma melhora dos baixos padrões de vida e diversificação da produção. Não é possível que militares aqui, ou essa elite vira-lata brasileira, né, subordinada, não saiba disso. É lógico que sabe. Então, vejam a situação. Então, pois o imperialismo está instalado aqui dentro. Está instalado aqui dentro, inclusive, ele apenas mudou a forma de atuação. Ele não atua somente com a violência, tortura e morte, mas hoje atua através do mercado, através do Google, tentando ganhar mentes e corações, condicionamentos. O que houve no Brasil foi, sem dúvida, um plano absolutamente coordenado, um planejamento feito, utilizando teoria do desastre, utilizando o Google e etc. Mas, atrás disso, com essas intenções, o mesmo imperialismo. E o Brasil, o que isso tem a ver com Getúlio? Ora, nós recentemente vimos aqui,
Bolsonaro pediu para forjar fraude em urna e ofereceu indulto, acusa hacker. Cid deu dinheiro em espécie a ex-presidente, diz advogado. Sabotagem eleitoral. Depoimento de hacker da CPI envolve Bolsonaro e militares em trama golpista. A pergunta é, mas o golpe não foi concretizado? E por que não foi? Por uma simples razão, porque essa corrente de extrema-direita de Bolsonaro é uma das frações do bloco de poder americano. E outra fração de Biden, que ainda prevalece do complexo industrial militar, que tem a atuação da CIA, acha que não é o melhor método dessa violência de intervir no Brasil. E não era nem no mundo, e não era naquele momento. Quantos anos se passaram? 69 anos. E o problema, o entrave brasileiro, continua o mesmo. Com relação ao suicídio, há uma testemunha ocular do fato, que foi o general Caiado de Castro. O general Caiado de Castro era o responsável pela Casa Militar do governo Getúlio Vargas e foi o único e o último a acompanhar os minutos ou segundos finais da vida de Getúlio. Era muito leal a Getúlio. Foi ele que imediatamente convocou os filhos. É claro que essas especulações a respeito de um possível atentado, etc., são muito presentes, mas não resta a menor dúvida que houve suicídio. Aliás, Getúlio era um suicida. Ele tentou várias vezes e, inclusive, teria dito a pessoas muito próximas a ele a vontade de pôr fim à sua vida em função de determinados momentos da sua trajetória. A questão de ser ditador ou estadista, eu não vejo nenhuma contradição entre essas duas coisas. Ele pode ser estadista e ser ditador, mas depende de que tipo de ditadura ele esteja exercendo. E nesse sentido, o Getúlio foi um estadista. Ele pensou num projeto nacional. O fato dele ser um legitimista e não um legalista explica essa última frase da sua vida, com relação à Constituição, né? Que, como toda virgem, precisa ser violada. No sentido de que o mais importante não é o dado legal, é a legitimidade ou a meritocracia de algum ato que atenda às necessidades populares. E, por fim, para não estender demais, a questão de 30, que até hoje é objeto de muita discussão, de muito debate, para mim foi um golpe progressista. Né? Você tem, historicamente, os golpes regressistas, aqueles que tendem normalmente a retroceder, a impedir mudanças significativas na sociedade, e você tem os golpes progressistas, aqueles como, por exemplo, a República, sem dúvida alguma, foi um golpe progressista. É claro que o Estado Novo, para deixar o Estado Novo para o final, foi uma ditadura, que foi uma ditadura altamente repressiva. É preciso também contextualizar, nós estávamos num período de ascensão nazifascista no mundo inteiro, aliás, não só do nazifascismo, de fortalecimento do Estado. Até mesmo os Estados Unidos, país tradicionalmente liberal, conservador, adotou o New Deal, que foi uma política intervencionista. Né? Houve realmente um fortalecimento de todos os Estados nacionais. Aqui, por razões óbvias, a herança da Revolução Soviética exerceu um papel muito forte no fortalecimento do anticomunismo, que se estendeu não só pela sociedade civil, mas, sobretudo, nas Forças Armadas também, né, que cultivaram esse anticomunismo. Então, o Estado Novo tem essa ambiguidade. Como ambíguo era o Getúlio, filho de duas famílias litigantes, a dos Dornelles, Maragata, né, dos
dos Maragatos, e a de Vargas, que era da facção mais unitarista, que defendia uma república unitária, que, aliás, Vargas implanta pela primeira vez no Brasil no Estado Novo, quando ele acaba com a federação, com o regime federalista, e cria um Estado Nacional unitário de modelo mais positivista, francês, do que o liberal federalismo norte-americano. O Museu da República, Rua do Catete, 156. Tem uma série de salas de exposições e é um motivo de reflexão sobre a morte de Getúlio e a vida de Getúlio. E a segunda dica é na Rua Luiz de Camões, sem número, na Glória, onde existe ali um memorial para Getúlio, com cafeteria, com cinema, etc., que vale a pena conhecer. Getúlio Vargas, tu vais na história ficar, deixas os braços do povo para subir ao altar. Getúlio Vargas, teu culto audaz varonil há de ficar para sempre no coração do Brasil. Dorme teu sono tranquilo, dorme que a tua bandeira há de pairar altaneira, sempre no azul da amplidão, e as gotas que desce de sangue, teu povo amigo há de vê-las, brilhando junto às estrelas, no dia da redenção.